Olá pessoal, tudo bem? Muito feliz aqui de estar produzindo o primeiro vídeo, né, no meu canal, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve história da Reforma Protestante, né? O protestantismo, antes de ser ali uma reforma de cunho religioso, começa, né, no século XV, ali com a Rainha Isabel, né? Então a gente tem todo um fundo político antes de religioso, onde essa princesa, essa rainha, na verdade, ela queria provocar uma reforma, né? Uma reforma católica. Por quê? Ela era devota, né? A rainha Isabel, conhecida popularmente aí como a católica, ela era muito devota. E ela, então, ao passar do tempo, ela casa com Fernando de Aragão, que era ali um rei promissor, né? De um território vizinho ao de Castela, que era o território da rainha Isabel, e eles ali então oficializam a união. Então nós temos a Isabel tomando conta de todo do território de Castela e Fernando tomando conta do território de Aragão. Só que a reforma ela veio acontecendo aos poucos e teve muitos participantes descendentes dessa rainha. Por isso é muito importante olhar para esse cenário político e a descendência de Isabel para entender os passos que a reforma protestante foi tomando, né? Então, Fernando, ao qual ela se casou, ele enxergava o clero como um inimigo, pois o clero tinha muito poder, né? O clero tinha muitas terras, só que ela pensava muito, como era devota, ela pensava muito no bem-estar de todos. Mas Fernando via ao contrário, né? Fernando queria também ali o poder, o controle, e que ele enxergava o clero como detentor, como inimigo, mas eles tinham esses conflitos bem poucos, porque quando os interesses deles, né, coincidiam, a reforma ia avançando. Bel, numa oportunidade, inclusive, ela consagrou, né, ao cargo de arcebispo ali o Cisneros, e aí dessa parceria veio surgir aí as principais contribuições dessa união aí, de cunho reformista, né, digamos assim. E aí foi criada então, fundada a Universidade de Alcalá e produzida nessa Universidade de Alcalá a famosa Bíblia Poliglota Complutense, né? Que traduzia ali os textos gregos da Septuaginta ali de uma forma multilingüe, né? Para ficar ali disponíveis ali para todos que quisessem ter acesso. Ao passar do tempo, né, a rainha ela teve uma descendência muito grande. Né? Nós podemos ver ali, por exemplo, Henrique VIII, Carlos IV, V, nós podemos ver Eduardo VI, mas antes é preciso lembrar que era notável que a igreja estava corrompida. E nesse processo em que a Espanha, aquele território, tanto de Castela quanto de Aragão, eles eram o centro de produção intelectual. Então, eles tinham enorme influência sobre os outros países, inclusive sobre a Alemanha. Aí nós temos, com a chegada ilustre ali de Martinho Lutero, né, que não buscou primariamente, né, a reforma, a revolução, mas ele buscou, antes de tudo, né, um debate acadêmico acerca dos assuntos em que ele achou veracidade, né, nos textos bíblicos, e queria então ali propor um debate interno. Só que esse debate interno ele começou a ganhar adeptos, ele começou também a incomodar o papado. E nisso que incomodou o papado, Martinho Lutero se tornou então, segundo Leão X, né, ele se tornou a fera que invadiu o jardim da igreja, né, a besta selvagem. Então Martinho Lutero ele passa ali, através da sua conversão, no texto de Romanos capítulo 1, sobre a justiça de Deus, a graça do Senhor, ele tem um encontro com o Senhor, ele rompe com o medo, com a visão distorcida que ele tinha acerca de Deus, né? E isso, é claro, volta-se contra as indulgências, a exploração, né? A corrupção eclesiástica, e ele torna ali disponível os ensinos, né, mais claros acerca das Escrituras para todos os alemães. Ao mesmo tempo, nós não podemos resumir a reforma protestante
a Martinho Lutero, porque numa época contemporânea, inclusive ao seu nascimento, nós tivemos ali Ulrico Zwinglio, né, na Suíça, promovendo a reforma protestante ali, diferente de Lutero, que com base na sua tormenta foi buscar ajuda, né, nas escrituras. Zwinglio era um intelectual, era um homem já conhecido por suas contribuições acadêmicas, decide então, ali ainda não tão conhecido na época, mas já era ali apologética da época, ele defendia a fé contra a usurpação, a corrupção dos papas também, acerca das escrituras, usando elas de ferramenta para o domínio, né? A venda de indulgências também, tudo mais. Então, Zwinglio e Lutero foram contemporâneos. Inclusive, Zwinglio afirma ter chegado às suas conclusões, né, aos raciocínios que chegaram, através de estudos e não do conhecimento anterior às obras de Lutero, né? Aí depois disso nós tivemos ali, em pouco tempo depois, as reformas ali na Inglaterra por John Knox, que também contra toda a autoridade papal ali, ele fundou, né, junto da ajuda ali de João Calvino, ele oficializou o calvinismo como a religião oficial da Inglaterra, lembrando que após a morte da Maria Tudor, a sanguinária, descendente da rainha Isabel, tá? Então, essa mulher, inclusive, a Maria Tudor, ela é chamada de a sanguinária porque ela matou mais de 200 mil protestantes, né? Então, John Knox, após a sua morte, ele funda ali a Igreja Presbiteriana também, né? Antes disso, nós temos o anglicanismo com Henrique VIII e Eduardo VI, seu filho, seu sucessor, que era bastante enfermo, e deu continuidade, né, aos trabalhos do pai. Por quê? Henrique VIII, ele na verdade ele teve um problema ali no casamento, alguns problemas, né? Um casamento conturbado com Catarina de Aragão, também descendente da famosa rainha Isabel. Então teve adultério também. Então as filhas que Henrique VIII teve, né, fruto ali também de adultério, foram rejeitadas. Era preciso que Henrique VIII tivesse um filho homem legítimo para que fosse seu herdeiro. E aí nasce então Henrique VI, mas nasceu com muita enfermidade, mas conseguiu dar avanço, né, nas reformas, dos desejos do seu pai, em apenas 3 anos, com a ajuda do tio dele. Né? Isso é muito importante dizer, porque através dessas reformas ali na Inglaterra, nós chegamos aí à fundação, à criação e o desenvolvimento da Igreja Anglicana. Abrir um parênteses que, né, essa reforma que aconteceu na Inglaterra foi mais de interesse pessoal do que coletivo. Diferente dos outros reformadores, Henrique VIII ele queria outro casamento, né, e o papado não aceitou. Todas as universidades católicas de renome na época não via legitimidade na união dele, nem tampouco a permissão para que ele se divorciasse. Então, nós podemos avançar daí para a reforma da Escócia. John Knox, né, como anteriormente eu comentei aí após a morte de Maria Tudor, John Knox, diferente de outros protestantes, de outros reformadores, ele era menos pacifista, né? Ele propunha até ao domínio e uso ali das armas para a defesa do que eles acreditavam, da reforma que eles estavam dispostos a provocar. E, inclusive, ele morre, né, em combate. John Knox ele morre em combate ali, mas antes disso ele passou boa parte ali da sua vida, além de ter provocado a reforma protestante na Escócia, ele teve a ajuda de muitos escoceses, né, que tinham contato ali com a Alemanha e traziam os costumes, os ensinos para a Escócia. Então, é por isso que a gente não pode reduzir o protestantismo, a reforma protestante de maneira geral, a personagens específicos, porque nós também recebemos a ajuda de muitas pessoas no pano de fundo, tá? De todos os cenários. A reflexão é que fica sobre a nossa responsabilidade, né? A agir com temor a Deus, de continuar defendendo a nossa fé, de continuar defendendo e promovendo o conhecimento claro das Escrituras,
do poder de Deus, contra todo tipo de domínio, de poder absoluto, controlador, né? Todas as formas de liderança e todo líder deve ser sim examinado pela comunidade constantemente, a fim de que essa comunidade se desenvolva em Cristo Jesus. Essa é um direito e também uma obrigação de todo crente, de todo cristão, de todo protestante.